Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso último painel. If you need to listen this session in English, you can use our interpretation section here in the video, in the Zoom bar, okay? Because I'm switching to Portuguese. Então, peço desculpa pelo atrasinho que nós tivemos um problema técnico, mas estamos aí para o último painel, que a gente vai com certeza fechar com chave de ouro, com o case da CNH Industrial. Obrigada a todo mundo que está entrando. Então, vamos só esperar mais um minuto para ver se a gente tem mais pessoas entrando aí para a nossa sessão. Quero lembrar vocês rapidamente de algumas informações importantes. Então, se vocês tiverem pergunta para o Diogo, vocês podem usar o Q&A Session, enviar aqui embaixo também, tá? As perguntas, e aí a gente vai estar respondendo no final. E sobre a interpretação. Então, português ou inglês está disponível para essa sessão. Tá? Então, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que está aqui, uma super quick introdução minha, sou a Juliana, Community Manager da Pipefy, já tive a oportunidade de trazer o case da CNH Industrial nos meetups da comunidade, e foi incrível, e aí a gente estendeu esse convite para o Diogo participar novamente aí do Summit. Agradecer mais uma vez, Diogo, e deixar que você se apresente, fique à vontade, sinta em casa, que eu acho que você já se sente em casa, né? É demais às vezes, né, Juliana? É demais. Tudo bem. Oi, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Imagino que o dia deve ter sido bastante puxado, bastante conteúdo nos primeiros nos eventos que antecederam aqui. Vai ser difícil superar esse ato, mas vamos fazer o possível aqui para tentar. Juliana, a gente tinha falado de falar em inglês. Você prefere que eu mude para o inglês ou continuamos em português? Para mim, tanto faz. Pode continuar em português. A gente está com a interpretação, então é tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Eu sou Diogo Aires Moraes, né? Tive que omitir o meu Moraes, porque tinha Moraes demais já na CNH. Era eles ou eu, e eu comecei a receber coisas que não deviam, eles que não deviam, então eu tive que mudar, assumindo o nome do meio. Mas estou aqui, vai fazer 3 anos agora, em dezembro, uma baita jornada. Deveria estar aqui há uns 13 já, para estar no ponto que a gente gostaria. Tem 10 anos ou mais aí de backlog que a gente tenta correr atrás e modernizar os nossos processos, nossas ferramentas e tudo mais. Eu cuido junto com o time da parte de digital, de RH. Então, eu gosto de chamar a nossa área de talent digital, mas tem outros nomes mais oficiais que esse. Por aí vocês vão ouvir service delivery, talvez no LinkedIn tem alguém diferente, mas enfim. Era que cuida de todos os processos e sistemas que envolvem a área de RH. Então, nesses 3 anos, o grande desafio, que boa parte desse desafio está composto e incluído nesse case, é como eu trago o RH de uma área predominantemente de papel, né? A gente não faz origami, aqui realmente tem muito formulário, muita coisa de papel, e eu falo não só papel físico, mas tem o papel digital também. Aí, Diogo, o cara mal começou, já está falando de papel digital. Papel digital. Então, e-mails de Outlook, apresentações, Excel, Word, seja lá o que for, conversas pelo Teams, seja lá o que for, processos que são vitais para a companhia, deviam acontecer de uma forma mais robusta, mas hoje ainda parte deles, ou pelo menos, senão a gente não estaria falando do case, né? Menos do que outrora, mas alguns deles ainda ocorrem dessa forma de papel. Antes disso, bancos, tecnologia, IT, enfim, background bem variado, sempre nessa área de projetos, de inovação. Então, gerente de projeto antes de gerente de projeto está na moda, inovador antes de inovador está na moda, só não coach. Né? Coach, essa onda eu pulei, não entrei nessa onda do coach, mas a partir do momento que começam a chamar, a botar o rótulo, eu meio que caio fora, a gente fica com vergonha, né, de botar... Desculpa se alguém faz isso, mas botar todos os títulos lá no LinkedIn e tudo mais, né? Eu, como não nasci Pedro Henrique de Alcântara Bragança II, eu fujo dessas partes aí. Já fui consultor, já fui cliente, então acho que é uma das coisas que a gente tenta imprimir aqui dentro, justamente combinar esses dois lados, né? De
implementar soluções e, ao mesmo tempo, ter um olhar crítico de quem conhece realmente a companhia. Então, é um processo contínuo, né? Não acaba... São 3 anos e ainda no comecinho, talvez findando o começo, findando o primeiro capítulo, saindo das fraldas, começando a caminhar realmente, porque a CNH é uma empresa gigantesca. Quem não conhece a CNH, fala rapidinho da CNH. A CNH Industrial é uma das maiores empresas de bens de capital do mundo, né? Então, acho que é entre as 3 maiores. A gente fabrica tratores, colheitadeiras, escavadeiras, caminhões também, antes dessa divisão agora de Iveco Group e CNH Industrial, a Iveco e a FPT, que são motores, geradores, faziam parte também do mesmo grupo aqui em South America, né? A nossa área aqui cuida hoje de South America, continua cuidando, Argentina, Brasil e também Chile, mas tem aí, sei lá, mais de 50 localidades espalhadas pelo mundo inteiro que a CNH tem plantas ou operações de alguma forma ou de outra. Que mais? Fim das Perfeito, eu vou pedir que você possa compartilhar seus slides e ficar à vontade com a sua apresentação aí. Beleza, vamos lá. Se quem não estiver vendo, me dá um toque. Senão... Estamos vendo. Beleza. Então, hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma coisa que começa, inclusive, um pouco antes do Pipefy. Eu costumo falar que talvez ficou ruim, né, essa escalação, deixar o Diogo por último, que vai ser o cara que vai falar do Pipefy sem falar do Pipefy, tentando não falar do Pipefy. Mas é isso, o Pipefy entrou na nossa vida há 2 anos atrás, um pouco antes, né, teve um período ali de namoro, de flerte, que a gente já interagia muito com a equipe de Pipefy, a gente já tinha visto valor na solução, mas não tinha efetivamente, mas oficialmente a gente está aí completando 2 anos, indo para o 3º ano de vida juntos, nessa iniciativa. Mas o que vem antes do Pipefy é o programa, o Talent Flow. O Talent Flow, esse nome de batismo, existe para fazer tudo aquilo que eu falei para vocês no começo. Então, tentar digitalizar as coisas no RH, mas muito mais importante que isso, é mais um programa, né, para quem faz gestão de portfólio, programa, projeto. É um programa que tem vários projetos atrelados a ele. Um deles, o Pipefy, e é um programa que tenta, além de só pura e simplesmente fazer a digitalização, mas tenta também mudar a cultura das pessoas, né? Falar com os nossos interlocutores, sejam de RH, sejam de áreas irmãs a nós, a cada vez mais pensar digital, e aí a ferramenta acaba sendo uma consequência, não um fim, como a gente vê em casos, alguns de sucesso, mas eu diria que a maioria de insucesso, quando o foco fica demais na ferramenta e não no processo e não nas pessoas, né? Não tem como eu, da área de recursos humanos, falar diferente disso. Então, o primeiro grande desafio do Talent Flow, falando um pouquinho mais do que é essa iniciativa, é o desafio que nós temos todos nas organizações, sejam elas de indústria, como a CNH, seja ela de tecnologia, seja uma startup, seja uma empresa familiar, seja uma empresa global, gigante, pequena, média, não importa. O desafio é sempre fazer mais, né? Aí o pessoal fala de fazer mais com menos, eu digo que é um pouco o contrário disso, é fazer o menos com mais. Mas antes disso, falando de 3 pontos, o primeiro deles é eficiência. Então, quando a gente fala de eficiência, pensa principalmente em como que eu resolvo problemas específicos e, ao mesmo tempo, de forma abrangente. Então, como que eu resolvo rápido as coisas, os problemas específicos de uma área, nesse caso a área de RH, e com bastante velocidade, com bastante assertividade naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente olha para o mercado, inclusive antes da gente olhar para o Pipefy, a gente continua olhando mesmo com o Pipefy dentro do nosso portfólio, a gente olha para o mercado e vê soluções de RH. Tem soluções maravilhosas por aí. Tem Pipefy, startups tão competentes, ou quase tão competentes quanto a Pipefy para desenvolver soluções novas, para quebrar mercados, para quebrar processos, para reinventar processos, por aí vai. Primeiro grande problema falando de contexto de RH. A legislação brasileira trabalhista é uma das mais complicadas do mundo. Então, você vê consultores ali de anos de SAP, por exemplo, que são ninjas de implementar SAP HR no mundo inteiro, chegam aqui no Brasil, tem uma dificuldade tremenda, enorme. Segunda coisa, muitas dessas ferramentas, dessas soluções, são muito específicas para problemas específicos. Então, falando de novo de RH,
a gente tem lá sub-áreas de RH. Então, a gente tem remuneração, a gente tem treinamento, você tem a área de recrutamento, você tem a área de suporte de operações de RH, você tem as áreas de atendimento do RH. Costumo muito comparar com uma agência de publicidade e propaganda, para quem sabe mais ou menos a funcionalidade, é mais ou menos por aí. E tem funções muito boas, aplicações muito boas, plataformas muito boas para cada uma dessas áreas e principalmente para, às vezes, problemas específicos dessas áreas. Soluções ótimas para você fazer um onboarding de funcionários, soluções ótimas para você fazer o recrutamento, a triagem de currículos, soluções ótimas para você aplicar inteligência artificial no recrutamento de candidatos, retenção e tudo mais. O grande problema delas todas é a comunicação entre elas. A gente tem a sorte de estar vivendo um momento que muitas dessas aplicações, as plataformas, como o Pipefy, tem uma API para facilitar a comunicação entre elas. O grande problema é, se hoje eu implemento uma solução, por mais moderna que ela seja, por mais smart que ela seja, para resolver um desses problemas específicos que eu acabei de citar, amanhã eu tenho que implementar outra, e depois implementar outra, e depois implementar outra. Que era o cenário que a gente tinha, e ainda não, parcialmente ainda tem, de um número exacerbado de plataformas que a gente tem no RH hoje. Hoje a gente tem 15 ou mais plataformas diretas, né, e fora outras menores, que são para coisas específicas. Por exemplo, análise DISC de perfil de candidatos e por aí vai. Mas essa complexidade a gente acaba gastando muito tempo com Alt-Tab, Ctrl-C, Ctrl-V, acaba gastando muito tempo transplantando tabelas, dados, entidades de uma aplicação para outra. Isso não é eficiente, né, que é o primeiro ponto que a gente estava falando ali. Então, com a iniciativa do Talent Flow, baseado ali no Pipefy, a gente tenta justamente virar o jogo, né? A gente tem uma plataforma e, a partir de agora, tudo que a gente puder, a gente constrói dentro dessa plataforma. E, como está tudo dentro da mesma casa, fica muito mais fácil. Se eu crio uma tabela de cargos, né? Falando, tudo aqui vai ser específico de RH. Falando uma tabela de cargos, se eu crio uma tabela de cargos para um processo, esse processo pode alimentar outro. E outra coisa que tem, já puxando um pouco na simplicidade, é a gente reaproveitar coisas. Então, se eu implemento a tabela de cargos uma vez, eu não preciso reimplementar para todo o sistema que consome a tabela de cargos. Se eu alimento a base de pessoal, eu não preciso reconstruir a base pessoal para todo o processo que for utilizar aquilo. E principalmente no quesito de jornada, né? A gente só consegue, eu acredito que a gente só consegue entregar uma jornada de fato transparente, seamless, usem aí os adjetivos da moda que tiverem agora ou amanhã, mas a gente só consegue entregar uma coisa legal de utilizar para as nossas pessoas se a gente faz da forma mais transparente a transição dessas coisas. É como no cinema, que tem a transição do primeiro ato para o segundo ato, e geral passa para a conclusão, primeira virada, segunda virada, você nem percebe, né? Quem é mais cinéfilo vai ficar ali atento, percebendo, prestando atenção no negócio. Mas normalmente você nem vê. A história flui e a ideia é que com os nossos processos isso não seja diferente. Que a história do funcionário, da nossa pessoa flua, seja no início da vida dela com a gente, na admissão, seja no final da vida dela, ou qualquer momento no meio dessa história conosco. Seja ele sendo promovido, sendo ele recebendo uma avaliação ruim e buscando um plano de desenvolvimento. A gente ajudar ele com os nossos processos e os serviços de RH a construir essa jornada dele com a gente. Então, a simplicidade entra justamente aquela virada, né, do menos com mais, que eu gosto de falar que é mais com menos, é menos custo para a gente, né? É importante a gente, como área, ter essa diligência de utilizar da melhor forma possível e o menor investimento possível para ter o maior valor possível. Então, sempre buscando o que gera mais valor. Tem gente que fala de EX, tem gente que fala de CX, tem gente que fala de UX, vários X aí. Mas X é uma coisa só, experiência, né? Encarem X como uma experiência só. Então, o que a gente faz para melhorar a experiência de todo mundo? Se o meu funcionário de RH, minha pessoa de RH, tem um processo melhor para suportar ele, esse mesmo profissional de RH impacta talvez centenas, talvez milhares de pessoas, com qualquer ação que ele vai fazer. Então, às vezes, é tão importante, ou se não mais importante, investir em algo olhando para dentro, porque as próprias pessoas tratam de fazer o reflexo, e não só fazer iniciativas que normalmente olham muito para fora, são muito boas e acabam em uma semana, né? A gente lembra delas durante uma semana. Recebi um brinde lá do RH, que legal.
acabou. Passou uma semana, você nem lembra o que você recebeu, de quem que você recebeu. Então, para ter iniciativas e um imprint mais perene na vida dessas pessoas, realmente a gente precisa disso, olhar para dentro, fazer coisas mais simples, que agreguem mais valor para todo mundo e, consequentemente, para o amplo da empresa inteira. Terceira coisa, falando da empresa inteira, escala. Então, escala principalmente reproduzir o sucesso, e nem sempre sucesso da forma literal que a gente encara ele. Sucesso nem sempre é primeiro lugar no pódio, champanhe e festeja. O sucesso, às vezes, é inclusive errar de forma dramática, mas onde esse erro está te levando? Quão rápido você se levanta, interage e muda o seu processo, muda a jornada, muda a experiência do seu cliente para um caminho mais legal, né? As pessoas erram o tempo todo, eu erro, Juliana erra, a gente teve problemas aqui com conexão, mas quão rápido a gente consegue reconectar com vocês e sentar aqui com vocês para falar alguma coisa que entrega valor? Quão rápido o RH que falhou no pagamento de um funcionário consegue remediar isso e, através de todas as outras coisas que ele tem legal de relacionamento com a gente, ele fala, eles erraram aquele dia, mas, cara, é tão legal toda a interação, pô, a gente sente que o RH cuida da gente. Então, a partir desse momento, acho que a gente, né, você consegue atingir isso, você consegue escalar muito fácil. É pequeno sucesso, a gente investiu muito e a ferramenta ajuda a gente a fazer isso, a criar pequenas versões de grandes processos. Então, eu tenho um processo gigantesco, uma jornada gigantesca, cria um pedacinho só dele. Cria lá, às vezes, o final, às vezes, inclusive, o melhor ponto para começar é pelo final de uma jornada, final de um processo. Ao invés de fazer o processo de recrutamento inteiro até a admissão, faz só admissão, faz só coleta de documentos do candidato aprovado, que inclusive é um candidato, uma pessoa já pressuposta a gostar mais, mesmo que a gente cometa algum deslize, e testa aí, depois vai agindo retroativamente até completar a jornada inteira, né? E o mais importante para ganhar escala, que está ali na tela para vocês, é arranje um time great, um grande time para estar junto de você. O Diogo, até um mês atrás, era um só para RH South America inteira e promover transformação digital. Entre aspas, né? A gente tem o Moacir também, não tem como falar de Pipefy, de Talentful, sem falar do Moacir e de outros parceiros, o Léo, Joana, enfim, eu ia deixar isso mais para o final, mas já vamos adiantar aqui. Sem essas pessoas não tem como ganhar escala. A gente precisa e a gente busca para ganhar escala, inclusive, isso de outras pessoas serem também protagonistas, não é coadjuvantes, mas protagonistas de várias histórias, várias outras histórias que, com sorte, se juntam e tem uma coerência ali no final. Vou citar uma frase dos meus favoritos brasileiros, o Washington Oliveto, que fala: é melhor ser autor, coautor ou coadjuvante, autor coadjuvante de um monte de coisas maravilhosas do que ser autor em singular de uma coisa medíocre. Então, eu acredito muito nisso. Para mim, é uma coisa que eu li uma vez e levo para a vida toda, e a realidade não tem, o dia a dia não tem mostrado nada diferente disso. A gente tem que estar disponível, estar perto das pessoas quando elas precisam da gente, mas deixa elas brilharem, deixa elas serem os protagonistas da própria história delas, né? Por que o Diogo, o cara de digital, vai falar para o time de recrutamento o que ele deve fazer? Não, o Diogo tem que ouvir o time de recrutamento e ajudar o time de recrutamento a arranjar uma solução que talvez hoje ele não pensa, mas criar essa cultura nele para que ele hoje precise da ajuda do Diogo, amanhã ele caminhe com as próprias pernas e faça sozinho. Ele venha questionar a área de será que eu não posso integrar, fazer isso, fazer aquilo? E aí, entrando no como, né? Falando a parte um pouco mais prática, né? Até agora foi muito filosofia, pensamentos de uma mente vagante aqui. E essa mesma mente que entrou com esse termo, né? Lego para leigos. Eu brinco que o Pipefy é exatamente isso. Pipefy é uma caixinha de Lego para leigos. E eu adoro Lego. Estou aprendendo a gostar do Pipefy. Às vezes a gente tem umas brigas, fica sem se falar durante uma semana, mas o Pipefy é uma grande caixa de Legos. Então, às vezes vem com manual de instrução, às vezes vem. Às vezes você tem uma boa referência, inclusive internamente na sua empresa, que você pode usar de comparação e falar, eu vi o carrinho mais ou menos assim, vou construir um carrinho desse jeito também. E ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo ele te dá a liberdade de você combinar e reutilizar as peças
às vezes de formas que você nem previu inicialmente. Então, às vezes você desenvolve uma pecinha para compor um processo que ela consegue ter uma utilidade em outro processo, né, em outro brinquedo que você está montando de Lego, completamente diferente. Então, nem sempre tem essa coisa de coisas surpreendentes, a gente vai falar no próximo ponto agora justamente sobre isso. E tem as coisas ruins também. Então, vamos falar, acho que todo mundo só rasgou a seda, vamos falar das coisas ruins também. Quem já pisou num bloquinho de Lego no tapete da sala, seja quando era criança, seja do sobrinho, seja do filho, enfim. Dói demais. E o ponto do Pipefy é justamente isso. Por ele ser uma caixinha de Legos para a gente brincar, para a gente transformar os nossos processos, as nossas empresas, às vezes a gente pisa numa aresta. E outra coisa do brinquedo de Lego. O brinquedo de Lego nem sempre é uma versão perfeita, né? Quem gosta daquelas miniaturas de colar as pecinhas, ou que já vem pronto, carrinho de metal, tudo mais, é muito mais perfeito que qualquer brinquedo de Lego possivelmente jamais vai conseguir ser, né? O Lego, mesmo depois de construído, ainda tem as marcas ali da construção, tem espacinhos para você plugar outras coisas nele, e o Pipefy é muito parecido com essa analogia. Ele nunca vai ser tão acabado, tão bonito, lindo, maravilhoso, talvez como um sistema de prateleira. Eu gosto de passar ao contrário, tá? Eu acho que o capital que a gente tem aqui na CNH, que talvez vocês tenham nas empresas de vocês, consegue sim compensar e ter, às vezes, algo melhor produzido internamente do que algo que a gente acaba se adequando um pouco, né? É sempre uma queda de braço. Quem é gerente de projeto já viu isso 1 milhão de vezes na vida. É a queda de braço em quanto eu vou abrir para customização e quanto eu vou abrir, quanto eu vou fechar para... É o standard e acabou. Eu quero implementar isso rápido, quero começar a colher os benefícios dessa solução muito rápido. Então, saindo disso, vamos entrar o que deu certo, né? O começo das coisas que deram certo. Primeiro delas, talvez o mais importante, são os nossos campeões emergentes. O Talent Flow e, consequentemente, o Pipefy para a gente, para a CNH, no RH, foi construir um dos principais conceitos que moveu a gente a caminhar, é que a gente viu a aplicabilidade na ferramenta, foi essa parte de design emergente. Falar rapidinho sobre design emergente. Design emergente é basicamente, pensem nas células do corpo, que formação de qualquer ser humano, tem as células-tronco. Células-tronco tem lá parede celular, núcleo, RNA, tem componentes comuns, certo? Essas células-tronco, quando você está lá na barriga da mamãe, desculpa se tiver alguma criança assistindo ali em voz alta, quebrar a mágica para vocês, mas quando a gente está lá na barriga da mamãe, essas células-tronco vão se multiplicando e vão se especializando. E a mesma célula que começou igualzinha à outra, uma vai virar a célula que vai formar os teus órgãos, teu olho, por exemplo, e outra célula completa que começou igualzinha, termina aparentemente completamente diferente, formando o teu tecido ósseo. Então, elas têm funções, características no final totalmente diferentes, mas é muito importante, primeiro, que elas tenham uma estrutura comum, né? O que nos difere é que nos une, mas, na verdade, o que nos assemelha é que nos une mesmo, nesse caso. E, mais do que isso, a gente, assim como na natureza, né? Como o design emergente prega, e a gente vê a aplicação dele na natureza, a gente fazia nas nossas organizações também. Então, a gente, mais do que dar regras para as pessoas se desenvolver ou desenvolverem coisas dentro do Pipefy, processo, a gente dá guias, guidelines. E a gente, eventualmente, vai lá, checa o progresso para ver se está de acordo, se não está de acordo. Se estiver de acordo, a gente, né, só incentiva e segue a vida. Se não estiver de acordo, a gente incentiva também, faz a mesma coisa, é muito importante, mas faz pequenas correções, ajeita aqui, ajeita aquilo ali. E no design emergente, os campeões emergentes, acima de tudo, são pessoas que a gente, inclusive pessoas que a gente nem imaginava, que a gente não previa, mas que a gente justamente está tentando isso, que é dar essas ferramentas para que as pessoas possam ser protagonistas dessa história, que a pessoa, o analista, o recrutador possa ser protagonista do processo de recrutamento. E não aquela fórmula velha, batida de, tem um problema, ok, vou fazer uma tempestade de problemas lá, um problem storming, que não é nem brainstorming, é um problem storming, e para não falar outros adjetivos, para encontrar um problema, todas as razões por que aquilo não dá certo. Aí, beleza, aí eu postulo uma teórica solução. Aí, antes de testar a solução, eu especifico essa solução. Aí, um time de ICT vai lá e desenvolve. Aí, depois de um tempo, mandam para testar. Não era isso, muda aquilo, tudo mais, change. Com sorte, você chega no final do projeto, um ano depois você tem uma solução. Tinha, né, uma solução. Talvez a solução nem
sirva mais para você, talvez alguém já resolveu esse negócio no Outlook e não precisa mais daquilo, vai ser muito mais difícil de você implementar. Então, o que a gente busca com esses campeões emergentes é justamente o contrário disso, é que eles façam um processo, errem, inclusive, quando for necessário, ou quando for possível. Errar tem coisas que não dá, né? A gente não consegue se dar o luxo todos os dias, mas quando for possível, errar rápido, corrigir, interagir o projeto e botar ele no caminho certo. E deixar as pessoas multiplicarem e fazerem isso de novo, de novo, de novo, de novo. Outra coisa é a aceleração, que peço desculpa para quem perdeu entes queridos, eu perdi vários amigos na pandemia. Às vezes é um assunto meio, né, tenebroso para a gente falar, mas é inegável o quanto a pandemia, o quanto essa situação de forçado, de home office, de digital, forçou e incentivou a digitalização de processos, das coisas que a gente tinha. Vou dar um exemplo muito claro que a gente teve aqui, os acordos que eram firmados de tempos em tempos com os empregados. Então, a CNH, como várias outras empresas da indústria, tem acordos que, periodicamente, são feitos, refeitos, renovados com os colaboradores. Antes, a gente já tinha tentado algumas vezes fazer isso, transformar eles em formato digital, né? E eu não estou nem falando ainda de DocuSign, a gente ainda está, para quem sabe o que é DocuSign, a gente está um passo antes do DocuSign. Falando só de Pipefy aqui. A gente olhou para o Pipefy e falou, bom, de novo, a caixinha de Lego. Pipefy nasceu para isso? Não. Ele tem componentes que podem me ajudar a fazer isso? Talvez, muito provavelmente sim. E o que a gente viu é que era sim. A resposta para essa pergunta era sim. A gente fez vários acordos, então, acordos que demoravam ali 6 meses, passaram a ser assinados em 6 dias para serem assinados. Só que, de novo, essa parte boa já entrando na parte ruim também. A expectativa do teu cliente, a expectativa das pessoas que trabalham com você vai crescer diretamente a essas entregas. Então, hoje, se eu demorava 6 meses, hoje eu demoro algumas horas, alguns dias. Se eu demoro mais que uma semana, já tem gente batendo na minha porta. Pô, por que o acordo não foi? Já faz 2 semanas que tem isso. Sabe, o cara que esperava, até ontem, ele esperava 6 meses. Mas hoje, ele não quer mais. Ele não quer mais 6 meses. Ele quer, se ele tinha 5 dias antes, agora ele quer 2. Se ele tinha 2 dias antes, agora ele quer no mesmo dia. Se ele tinha no mesmo dia, ele quer na hora. E logo, né, enfim, vocês já entenderam a linha de raciocínio. E aí, o que não foi tão bem assim, né? Primeiro, conflitos com legado. Pipefy é super moderninho, modernoso. E a CNH Industrial, nem tanto. A gente tem várias pessoas, eu falo que tem... a CNH é uma empresa em transformação. A gente tem pessoas que já embarcaram de cabeça. Então, early adopters, piratas, pessoas que fazem, inclusive, por amor a empresa. Eu vejo muito esse sentimento aqui dentro. É uma das coisas que me mantém aqui dentro, inclusive, que me faz ter orgulho de trabalhar com a CNH Industrial. E pessoas que já adotaram. E tem pessoas que estão mais atrasadas no negócio. Mas a mesma coisa se reflete nos sistemas, né? No legado de sistemas. A gente vai entrar mais as pessoas no segundo ali de cultura. Os sistemas, nem todos são tão modernosos que nem o Pipefy. Nem todos eles, a maioria, não tem uma API para você comunicar com nada. Com sorte, a gente consegue um sistema que às vezes tem um web service que a gente consegue adaptar e conectar com uma API do Pipefy ou algo assim. Na maioria dos casos, não. E na maioria dos casos, está tão distante, né? A gente está tão no papel que a gente ainda precisa dar 1, 2, 3 passos antes de chegar nesse ponto. E isso, às vezes, trava a gente, principalmente quando esse sistema legado, seja uma folha de pagamento, sistema de ponto, seja lá qual for da realidade de vocês, não só de RH, às vezes trava você por razões legais. Seja governo, seja regulação de fora, né? A gente tem aí data privacy, que foi muito falado nesses últimos anos, às vezes trava a gente. Tem o e-social, que para a gente no RH é um pesadelo. Então, inclusive, para mim, muito um contraponto, né? Quando a gente tem data privacy, a gente fala, quero menos dados, não divulgo para ninguém. E social, eu falo, quero todos os dados e vou divulgar para o governo. Então, um é completamente oposto ao outro, coincidentemente ou não, o governo escolheu os dois para serem implementados ao mesmo tempo. Enfim, isso às vezes trava a gente. Travou a gente, por exemplo, com um sistema de recrutamento. A gente fez um processo inteiro, uma jornada inteira de recrutamento. Foi o primeiro piloto. A gente buscou o Pipefy, achou o Pipefy para fazer
o processo de recrutamento dentro dele. E depois de muito tempo, muito suor, sangue e lágrimas, hoje a gente ainda está travado por causa de uma etapa do processo que está atrelada a um sistema legado, que depende de uma outra área e a gente não consegue se desvencilhar. Então, do mesmo jeito que eu acho que a gente teve aqui, vocês vão ter outros exemplos também. Então, eu acho que o grande truque aqui é não desistir. A gente continua insistindo nessas, para vencer essas barreiras, buscar opções dentro e fora do Pipefy, usar tecnologias como RPA, principalmente para fazer transição ainda na camada usuário. Nem sempre é um assunto tão fácil de lidar, nem sempre é um assunto tão barato de pagar, mas sempre tem uma opção, seja por processo, seja por sistema, seja simplesmente encarado de uma forma diferente. E outra coisa são os conflitos de cultura, né? A gente falou, tem a CNH que já está mais esperta na movimentação e tem outra que às vezes é mais conservadora. E a gente não pode criticar essa CNH conservadora. Eu não sou, maioria das vezes. Às vezes sim. Mas na maioria das vezes eu não sou. Eu sou, né, mais... tento ser mais modernoso, que nem a gente estava brincando aqui. Super cringe falar isso, mas vamos lá. Como que a gente faz com essas pessoas? É muito importante ouvir elas. Às vezes essa pessoa que, cara, olhou para o teu processo e falou, ih, não vai dar certo. É muito fácil descartar alguém que às vezes não sabe se expressar o porquê que não vai dar certo. Mas é muito importante ter empatia, principalmente como função de RH, de sentar com essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, por que não deu certo. Às vezes é uma pessoa de 10 anos, a gente tem na CNH pessoas de 20 anos de empresa, 30 anos de empresa. Pô, o que eu com 3 anos vou querer falar com um cara que tem 30 anos, que viu esse negócio ser vendido, comprado, separa, junta, o processo foi assim, o processo foi assado, antes era no papel carbono, agora é no papel carbono digital. Quem sou eu para ignorar todo o conhecimento tácito que essa pessoa tem, todo o empirismo que ela tem dentro daquela área e ignorar isso? É muito importante ir lá e ouvir, sim. Então, como a gente falou de 2 pontos fracos, mas como a gente consegue, inclusive, transformar esses pontos que não vão tão bem em lições, que foi aquilo que eu falei lá no começo para vocês, né? O sucesso nem sempre vem com champanhe, com louros. Às vezes, o maior sucesso que você pode ter é justamente sangra, dói, faz você ficar a noite sem dormir, mas que talvez naquele momento você não tenha a maturidade ou ainda não conseguiu enxergar aquela forma de uma maneira mais holística. Você vai ver que aquele foi um ponto de virada que te ensinou alguma coisa que vai, cara, fazer você catapultar daqui uma semana, daqui a um ano, daqui a 5 anos. A gente precisa ser paciente muitas vezes, mas que vai ser um divisor de águas, mesmo sendo, entre aspas, um fracasso. Que mais? E aí, meio que encerrando aqui o loop, que é a parte que eu acho que mais divertida aqui que eu separei para a produção, pelo menos da primeira vez que a gente fez esse encontro parecido com o mesmo roteiro, o pessoal gostou bastante, que eu falo que as dicas do Tio Diogo, aí é uma homenagem ao um menininho filho do colega aqui do Bruno, o Arthur, que me chama de Tio Diogo. Ele fala Tio Diogo isso, Tio Diogo aquilo e tudo mais. A gente vai assistir Homem-Aranha, Jurassic Park, tudo junto, uma figura. E esse aqui seriam as dicas do Tio Diogo para vocês, para a gente, né? Para o Diogo também não esquecer delas, para vocês, se vocês, mesmo que vocês já saibam, já tenham chegado às mesmas conclusões, vocês lembrem de volta do porquê vocês chegaram a essa conclusão, talvez uma vírgula, talvez mude uma situação para vocês. Então, vamos começar ali. Primeiro é a sincronicidade. Não esperem, tudo está pronto, tudo está certinho para começar, seja com o Pipefy ou com qualquer outra iniciativa para transformar os processos de vocês. A realidade é muito mais cruel, muito mais implacável do que isso. Piada de corredor de qualquer empresa, seja lá qual for o tamanho. Você tem que trocar a turbina do avião com o avião voando, ou você tem que trocar o pneu do carro com o carro rodando. É sempre assim. Sempre vai ser assim. Imagina CNH. CNH tem mais de 10 mil funcionários, falando só de América Latina. Eu vou mandar 10 mil funcionários ficarem em casa durante um ano para eu fazer tudo que eu quero fazer no RH e depois de um ano falar, pode voltar, está tudo pronto. Impossível, nunca vai acontecer isso. E mais que isso, enquanto você está tentando fazer uma iniciativa de transformação, tem o dia a dia seja o seu, mesmo que você tenha desconectado das pessoas que você está atendendo, que não para.
né? Falando de RH, é o funcionário ligando, pedindo para atualizar a carteirinha, é o funcionário que sofreu um acidente de trabalho, Deus me livre, mas acontece. É um funcionário que está entrando na empresa, é um funcionário que está saindo da empresa, é um funcionário que está sendo promovido. Ninguém para, ninguém para, ninguém para, ninguém para, ninguém para. A gente tem que aprender e buscar cada vez mais ferramentas que suportem a gente nessa mudança assíncrona, né? A gente tomar decisões em pleno voo. E, às vezes, a maioria delas com informações incompletas. Como o caso do poker, por exemplo, que você vê no Hold'em lá, você vê 2 cartas mais 5 da mesa, mas tem 52 no baralho. A maior parte das informações você não tem, mas não tomar uma decisão no poker ou no universo corporativo, normalmente eu vejo muito mais custoso do que você tomar uma decisão errada e, de novo, ter um sistema rápido. Não falo o sistema só 0 e 1, né? Não só do Pipefy, mas seu sistema interno, como a sua área funciona, como a sua equipe funciona, que consiga fazer você reagir mais rápido, seja lá qual for a interferência. Segunda coisa, talvez a mais importante e a menos importante ao mesmo tempo, né? Que é as metodologias. Olhe as metodologias, aprenda as metodologias e depois que você tiver aprendido bem, esqueça as metodologias. É muito importante vocês saberem, o Pipefy não é um BPMN, acho que por acaso. Tem outras ferramentas como ele, mas uma das, não muitas, não tantas assim, ferramentas do mercado que possibilita fazer algo que foi discutido durante a academia durante muito tempo, praticado pelos japoneses inventores desse negócio durante muito tempo. Estou falando, obviamente, do Lean, do Six Sigma, Business Process Management aplicado mesmo, e essa ferramenta, ou ferramentas como essa, ajudam a gente a aplicar esse tipo de coisa, e na prática, né? Então, aprenda as metodologias, seja essas de Lean Six Sigma, de gerenciamento de processo, ou gerenciamento de projetos mesmo. Seja você fã do Agile, do Prince, do PMBOK, aprenda antes de criticar. Pode até criticar, se quiser criticar o PMBOK, o Prince também me chama. Eu adoro e odeio eles tanto quanto, mas é muito importante, antes de você descartar elas completamente, de você saber quais ferramentas tem ali dentro para você utilizar. A mesma coisa que o Pipefy faz, você não vai usar todas as ferramentas o tempo todo, você vai usar a ferramenta adequada para aquele problema específico, né? E isso pode mudar, mesmo problema específico ao longo do tempo, pode horas pedir uma ferramenta, horas pedir outra ferramenta, horas pode ser alguma alteração mais sistêmica que você tem que fazer, vou fechar mais o campo, vou colocar um campo a mais aqui, horas é simplesmente processual ou de comunicação, é você talvez comunicar melhor o teu processo, por que as pessoas estão indo lá fazer, talvez dar um canal melhor para as pessoas entrarem em contato com você, seja lá qual for. Problemas e soluções. Foco em problemas e foco em soluções. Não foco em problemas, foco em soluções. Exemplo também batidíssimo, mas não tem como deixar de usar aqui. Aquele do Ford, que todo mundo que fez administração passou a primeira semana de ambientação no curso de administração ouvindo o professor falar para vocês. Se tivessem me pedido alguma coisa, teriam pedido uma carroça mais rápida. Ford não fez isso, fez um carro para a galera. A mesma coisa aqui, mas, de novo, voltando àquele ponto que eu estava falando antes, não esqueçam de ouvir quem está com as dores. As pessoas, falando de design de soluções, design de sistema, seja lá qual for, de arquitetura corporativa principalmente, as pessoas são muito boas, seja no marketing, no RH, as pessoas são muito boas em falar para vocês os problemas delas, mas elas não são tão boas assim para buscar soluções. Todo mundo, se você perguntar na tua roda de amigos, na tua família, no teu grupo de trabalho, todo mundo vai ter ideias mirabolantes, maravilhosas, que uma coisa solucionaria todos os problemas da área. Dificilmente essa uma solução é aplicável, factível, ou vão ter 2 pessoas concordando com a mesma coisa. Se escrevesse cada um papelzinho, cada um provavelmente escolheria uma coisa diferente. O único jeito de separar o joio do trigo é, de novo, ouvir, tomar esses conselhos que as pessoas te dão, às vezes de graça, com um grão de sal, com teu olhar crítico. Quanto mais processos, mais projetos você se envolver, mais maturidade você vai ter para arbitrar o que serve e o que não serve. Mas, mais do que isso, testa com dados reais, com pessoas reais, mudanças pequenas, com pouco impacto, e vai incrementando até você ter várias pequenas mudanças, gerando um grande impacto.
que mais? Justo, honesto, transparente. Todos esses adjetivos é o que a gente tenta praticar. Com, sem Pipefy, com, sem Talent Flow, mas a gente tenta aplicar na CNH Industrial, com o RH principalmente. Então, a gente tenta ser muito honesto, inclusive com os nossos problemas, as nossas deficiências. E ser honesto, às vezes é um pulo de fé. Tem organizações que não são tão amistosas, nem todo mundo é tão amistoso, e você ser tão franco com as suas deficiências. Mas aqui na CNH, no RH, a gente tem tido mais experiências que isso foi muito bom do que experiências não tão boas assim. Principalmente porque você, sendo honesto sobre onde estão as suas deficiências, você abre espaço para que outras pessoas se engajem na solução daquele problema junto com você. O que mais? Inovação, todo lugar. Todo mundo fala de inovação, inovação é maravilhoso, todo mundo quer inovar, né? Estou cansada do velho, vivo o novo. Até que a inovação chega. Até que a inovação chega. Aí nem todo mundo, né? Ah, não, meu problema aqui, deixa meu probleminha aqui, vou fazer carinho nele. Não, você vai mudar todo o meu processo? Não, eu não vou saber fazer mais nada, eu vou ter que aprender tudo de novo. Essa é a primeira coisa. Mas, principalmente do Innovation Everywhere, inovem, não importa a área de vocês. Né? A gente tem hoje o luxo, talvez, que outras organizações de RH não têm, de ter uma equipe voltada para fomentar inovação, digitalização e entrega de serviços para o próprio RH e para os colaboradores. Nem todo mundo tem esse luxo. Às vezes você é da área de compras, está vendo isso falando, nossa, eu queria fazer isso que o Diogo faz, vou para a área do Diogo. Não venha, não venha. Primeiro, é uma missão quase quixotesca, né? A gente está sempre lutando contra gigantes. Falei para vocês a expectativa sempre tende a aumentar. Então, mesmo que você, né, faça um home run, gol de placa hoje, amanhã vão estar te cobrando o dobro. É totalmente quixotesca essa missão, mas principalmente inove no lugar e não importa seu cargo. A gente teve, né, campeões emergentes, estagiários, gerentes, analistas, não importa de que área você é, de que estado que você está na tua organização, que fase que você está da carreira, que idade você tem, busque inovar. Se você se identifica com alguma coisa dessas que a gente falou aqui, com a ferramenta do Pipefy, busque conhecimento, busque a aplicabilidade dela no seu lugar. Não fique esperando um convite do seu RH, né? Eu vou falar agora em nome dos RHs, não fique esperando um convite do seu gestor, do seu RH para começar a fazer isso. Simplesmente faça. E por último, voltando, né, do maior bem da CNH que eu vejo, que são as pessoas que a gente tem aqui. Então, nada disso, nem Pipefy, nem Talent Flow, nem Diogo estariam aqui se não fosse 500 mil pessoas de dentro e fora da organização da CNH. A gente tem o privilégio de ter parceiros como a Juliana, os Andrés, o Lucas, que acompanhou a gente toda. Estou citando alguns nomes, mas a lista, obviamente, é muito mais ampla que isso. E nada disso teria acontecido sem essas pessoas. Então, muito obrigado se vocês estão assistindo agora, se vocês virem isso depois. Obrigado, Juliana. Obrigado para vocês que ficaram aqui. E, por último, a última mensagem é, reforçando o último ponto, não seja um consultor interno, seja como eu mudo, né? Como eu me mudo, como eu mudo a minha área, como eu mudo os meus processos. Não fique esperando alguém mudar sozinho para você. E aí eu finalizo aqui e abro para perguntas, dúvidas, comentários. Perfeito, Diogo. Muito bom. Acho que a mensagem ficou bem legal. Eu quero até aproveitar, porque hoje mesmo a gente lançou o caso de estudo, né? O study case que a gente fez com a CNH, e a gente tem a versão português e inglês, e eu vou mandar aqui para o pessoal que está assistindo com a gente, e aí ali vocês vão conseguir ter acesso a números, a resumidamente tudo que a gente conseguiu fazer juntamente com o pessoal do CNH. E para respeitar o horário de todo mundo ficou esperando e tudo mais, a gente já passou aí bastante do tempo. Eu vou convidar vocês para participarem do fórum especial que a gente montou lá dentro da comunidade Pipefy, tanto Brasil quanto Global. E aí lá vocês conseguem mandar perguntas, a gente já tem gente interagindo por lá, então fica a abertura caso vocês queiram fazer alguma pergunta para o Diogo ou para a nossa equipe, ou tem alguma dúvida com relação a cases de RH, a gente com certeza vai ajudar vocês. E além disso,
a gente também vai enviar a gravação completa de todo o Summit para vocês, provavelmente amanhã, e aí vocês podem reassistir, compartilhar, enfim. E mais uma última coisa, prometo, eu vou enviar também ao nosso link da nossa landing page, então fiquem à vontade. Amanhã a gente ainda tem bastante programação, cases, painéis bem legal, a gente vai falar de organizações sustentáveis num mundo instável, a gente vai falar de futuro do trabalho no final do dia, a gente vai trabalhar até lei de privacidade, enfim, tá recheado de coisa legal. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até quase 7 horas. A gente teve só um probleminha, mas eu fiquei feliz que deu tudo certo, porque o case do Diogo e da CNH é incrível. Eles têm muitas horas salvas com a gente, né? Conseguiram salvar muitas horas usando o Pipefy e o case realmente valia muito a pena. Eu fiquei muito feliz de conseguir realmente trazer você aqui, Diogo. Obrigada novamente pela tua disponibilidade, paciência de participar, Imagina, que isso. evento, Prazerzaço. case study, a gente abusa de vocês. Imagina. A gente abusa de vocês na volta também. Então tá Última tudo coisa, certo. você falou das horas salvas, tem, além das horas salvas, as pessoas alcançadas, né? Uma das coisas que acho que vale a pena comentar desse finalzinho do Pipefy para quem ficou como bônus round, os formulários públicos ajudam a gente muito nisso. Então, a gente tem uma população que vocês imaginem, predominantemente de pessoas de chão de fábrica, né? Pessoas que estão lá montando as máquinas aqui atrás. Então, essas pessoas não trabalham que nem eu, a Juliana, atrás do computador o dia inteiro. Então, como você se comunica, como você disponibiliza digitalização para uma pessoa que não está digital no dia de trabalho dela. E os formulários públicos, o multiplataforma, né, nativo, ajuda a gente muito com isso. Então, fica aí de bônus round. Perfeito. Também um jabazinho para o Pipefy para compensar o atraso. Imagina. Brigadão, gente. E espero ver vocês amanhã nos nossos painéis e cases também. Obrigada novamente, Diogo. E tenham uma boa noite. E bom dia, né? Para quem não está no Brasil aí. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.